quero-vos falar. Amém. Um bom ano para todos e que seja um ano de bênção, que eu creio que é, no nome de Jesus. Eu quero-vos falar sobre um tema que Deus colocou no meu coração. Um tema que às vezes não é bem entendido, penso eu. Orgulhoso é o título. Eu acho, a minha maneira de ver, que o orgulho não é uma coisa muito boa. Mas penso que a pessoa deve estar orgulhosa de alguma coisa. O que é que eu quero dizer com isto? Realmente que existem diferentes partes do orgulho. Há você ficar orgulhoso por aquilo que Deus fez na sua vida e através de si, mas que não se exalta o seu coração a ponto tal de pensar que é melhor ou melhor que os outros. Deus é que nos capacita a nós. Ainda ontem à noite, Deus me mostrava o plano, não o plano total que tem para a minha vida, mas mostrava-me em relação ao plano que Ele tem para cada homem, para cada mulher. E Ele dizia: tu pensas, só tu fazes parte do plano? Com respeito à tua vida, só tu fazes parte desse plano? E ele disse: não, há muita gente envolvida. Portanto, no meu plano, no plano da minha vida, no plano da sua vida, há muita gente envolvida. É impressionante. Se nós pensarmos de uma ação que acontece na Terra como fosse um jogo de bilhar, você sabe o que é o jogo de bilhar? É aqueles jogos que têm um pano verde e joga-se com taco e com bolas. E você imagine alguém bater na bola e a bola vai e bate nos cantos e faz todo aquele trajeto. Alguns, os mais experientes que jogam, sabem exatamente onde a bola vai parar. E o que eu quero que você entenda é que Deus sabe não só onde a bola vai parar, mas também a que velocidade é que ela vai, quando vai, onde vai bater, sabe tudo. E eu quero que você entenda que você e eu fazemos parte de um plano de Deus. E que o plano é muito maior do que a gente pensa. E é visto isto que nós temos que pensar que muitas das vezes o que nos pode estar a acontecer envolve muito mais gente do que nós pensamos. Eu posso-vos dar exemplos na Bíblia, mas eu vou-lhe dar só este exemplo, para você entender. Deus fala a Abraão que o povo que sair dele, e ele ainda não tinha sequer um filho ainda, ele dizia que o povo que sair dele iria habitar a terra onde eles estavam agora a peregrinar, a andar. E ele disse que depois o povo, iria, durante 400 anos, ser afligido. E que depois tornariam para aquela terra. Mas depois Deus disse uma coisa. A medida da iniquidade dos amorreus ainda não é cheia. A medida da maldade dos povos que habitam nesta terra ainda não está completa. Você vai dizer, mas o quê? Aqueles povos não estavam a fazer o que era correto perante Deus? Sim. Agora eu quero que você entenda. Quando Deus disse isso, diz mais ou menos 650 anos antes.
Quer dizer que o plano do povo ir para aquela terra tinha a ver porque o povo que habitava naquela terra não estava a fazer o que é correto aos olhos de Deus. Mas mesmo assim, Deus esperou 650 anos para que isso acontecesse. Quando nós ouvimos uma parte falar de Deus, que o povo teve 400 anos no Egito e aconteceu, e depois nasceu Moisés, e depois nós pensamos só naquela época e fechamos as coisas a uma época só e pensamos, bem, Deus ouviu o lamento do povo, então nasceu Moisés, Moisés viveu até aos 40 anos no Egito, depois fugiu e depois aos 80 anos voltou e libertou o povo. Nós pensamos só neste episódio. Para Deus não é assim. Para Deus, Ele não vê uma vida, vê muitas vidas. E tudo o que acontece tem uma preparação vinda de Deus. Nós pensamos que as coisas se desenrolam na nossa vida e às vezes queremos que outras coisas se desenrolem mais depressa ou que as coisas aconteçam mais próximo ou que alguma coisa mude. Mas será que ainda é o tempo de Deus para isso? Quando eu já li isto há muitos anos atrás e eu hoje voltei a ler, voltei-me a lembrar. A medida da maldade dos amorreus ainda não está cheia. Quer dizer que Deus espera para as pessoas. Impressionante. Deus espera que as pessoas mudem. Que as pessoas alterem a sua maneira de viver. E Deus esperou 650 anos que um povo mudasse. Por isso é que nós, às vezes nos faz confusão a nós, sendo um Deus tão bom, como é que ele entrou na terra prometida e Deus diz, matem tudo o que aparecer à frente. E nós pensamos, mas que Deus é este que agarra e diz para matar tudo à frente? Mas o que nós não percebemos é que Deus esperou 650 anos para que aquele povo mudasse. Eu quero lhe dar um exemplo. 2 espias entraram dentro da cidade de Jericó. Esses 2 espias iam ver como é que era a cidade, iam saber. E uma mulher, uma prostituta, essa mulher agarrou e escondeu esse homem. Por causa do que ela fez, veio a ser vida para ela e para a sua família. Eu quero que você entenda uma coisa de uma vez por todas. As nossas decisões na vida têm um peso tremendo para o nosso presente e para o nosso futuro. E o que nós estamos a fazer, o que nós estamos a decidir, vai ser tremendamente diferente para a nossa vida. Esta mulher fez que numa cidade inteira que todos foram mortos, ela ficasse viva, ela e a sua família, por causa de uma decisão que ela tomou. Esconder aqueles 2 espias. Eu quero que você entenda uma coisa. Existe um plano de Deus para as nossas vidas. Existe um plano de Deus para tudo o que fazemos. E ao nós encaixamos nesse plano, que é a vontade de Deus, ao nós saímos desse plano, e realmente Deus vai ter que utilizar outra pessoa, mas o plano de Deus vai se concretizar na mesma. Mas você fica fora dele. Se decidir ficar fora.
Para você entender que Deus prepara tudo ao mais infinito pormenor, é impressionante. Uma vez, o Espírito Santo disse a Filipe: olha, corre, sai daqui e apanha aquele carro a correr. Outra pessoa, se calhar, diz: mas para que é que eu hei de ir correr atrás de um carro? Para que é que eu hei de ir fazer isso? Para que é que eu hei de ir fazer aquilo, aquilo outro? Para que é que eu hei de seguir? Mas ele nem pôs em causa e obedeceu. E dentro daquele carro estava uma alma que estava a ler, um etíope que estava a ler o livro de Isaías. E Filipe apercebeu-se disso e perguntou: percebes tu o que estás a ler? E ele disse: não percebo, não houver quem me explique. E então convidou-o a subir para o carro e então lhe falou do que é que Isaías falava, que era de Jesus. Depois de ter pregado para ele, passaram por um pouco de água e o etíope disse: não posso eu aqui ser batizado? E então o batizou ali. E depois foi levado para o outro lado. Existe um plano na vida de cada pessoa. Até na vida de Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, existia um plano. Mas ele traiu Jesus. Você pensa uma coisa, se ele não tivesse feito aquilo, Jesus nunca teria sido crucificado e nunca teria morrido por nós. Você entendeu? Até nas coisas más existe um plano de Deus para nós. Mas há coisas que Deus não gosta. Há coisas que Deus realmente abomina. E é o orgulho, a soberba. E temos que entender que estar orgulhoso por aquilo que Deus está a fazer na nossa vida é uma coisa. Mas estar orgulhoso por aquilo que Deus está a fazer na nossa vida e nos exaltamos acima dos outros é outra. Andar com Deus é algo maravilhoso. Mas você tem que entender que se nós não tivermos a direção do Espírito Santo, facilmente, ouça o que eu estou a dizer, facilmente caímos. Porque o diabo utiliza todos os esquemas para nos tentar derrubar. E muitas vezes nos planos que Deus tem para nós, naquilo que Deus nos quer fazer conosco, em que nós começamos a ver a glória de Deus a atuar na nossa vida e nós ficamos, glória a Deus, orgulhosos disso, o que não é mau, o diabo utiliza isso para exaltar ainda mais o nosso orgulho e nós, se nos deixamos ir atrás disso, esse orgulho se torna mau. Existe uma linha muito fina entre estar orgulhoso por causa de Deus ou estar orgulhoso por causa de nós próprios, porque Deus só atuou em nós. Não. Nós somos uma peça num grande jogo de xadrez que está a ser manobrado por Deus. E você tem que entender isto, compreender isto na sua vida, para que Deus possa atuar e utilizá-lo a si
para que o plano de Deus se concretize, quer na sua vida, quer na vida de outros. Não pense que a sua vida está à parte dos outros, porque não. Deus, quando envolve um plano muito grande, e que envolve muitas vidas. Há uns anos atrás, eu pensava que estava sozinho. E Deus me mostrou que não era assim. Que eu fazia parte de um plano dele. Assim como todos nós. Houve uma altura, por causa das revelações que Deus me foi mostrando, eu pensava que, epá, glória a Deus, por causa disso, e eu às vezes me sentia, quer dizer, não maior que os outros, porque eu raramente falava com outras pessoas, mas me sentia, epá, fogo, glória a Deus, Deus está-me a utilizar. Até que eu percebi que eu nada sou. Apenas uma peça. Grandes xadrez de Deus. Uma peça que Deus quer utilizar e que eu quero que Ele utilize. Você não imagina quantas vezes já tenho dito e dito a Deus, Senhor, alguma coisa está errado, alguma coisa estou a fazer que não esteja certo, mostra-me. Quando eu me preocupo com o futuro, você preocupa-se com o futuro? Sim, preocupo-me com o futuro. Mas com, com as finanças, com a saúde? Não. De como eu me vou portar no futuro. Que não me deixe, por causa daquilo que tem mostrado Deus para a minha vida, que o meu coração não se exalte. Que eu não me torne soberbo. Como alguns exemplos que existem na Bíblia. Davi dizia, sonda o meu coração a ver se existe algum caminho mau. O que eu estava a dizer é, Pai, mostra-me alguma coisa de errado eu fiz. Mostra-me para eu poder mudar, para eu poder estar contigo, viver contigo. Às vezes parece orgulhoso quando nós dizemos que Deus vai fazer coisas grandes. Ah, não, você está a dizer isso. Não está a entender. É impossível Deus não fazer coisas grandes porque Ele é grande. Ele vai utilizar a vida das pessoas para fazer isso. Ele vai utilizar a nossa vida para fazer isso. Porque no fundo, quem vai ser exaltado não somos nós. Você está errado. É Deus. É Deus que é exaltado em tudo, em todos. E quando um homem e uma mulher se torna humilde o suficiente para perceber isso, então esse homem e essa mulher está preparado para o que Deus quer fazer. Deus uma vez disse a Jeremias, desce à casa do oleiro. E quando desceu à casa do oleiro, diz, vê o oleiro a mexer o barro. E quando o oleiro estava a mexer no barro, nós cada vez que temos, eu pelo menos a imagem que eu tenho, cada vez que vemos o oleiro a encher o barro, a mexer no barro, é agarrar no barro, meter na roda do oleiro, mete lá o barro e depois começa a andar com a roda e depois começa a meter os dedos e aquilo começa a formar um vaso. É esta a imagem que tem. Mas existe uma preparação antes de chegar ali. O barro tem de ser amassado. As pedras que estavam lá têm que ser tiradas. Até o barro tornar-se completamente liso. Ele tem que esmagar todo aquele barro nas suas mãos.
para, para ver se existe alguma imperfeição, alguma coisa. Ele tem que tirar tudo de lá que não presta. E você está a entender isso que acontece na nossa vida? Que às vezes nós passamos por circunstâncias que nós não gostamos, que nós não queremos. E você não está a perceber o trabalhar de Deus na sua vida, na minha vida. Há uns anos atrás, há bastantes anos atrás, eu amo os meus filhos. Mas há uns anos atrás, eu levei um filho meu à escola. Como tantas outras levei, não é? Uma criança que estava do lado dentro da rede fez uma coisa com o meu filho. E eu, dentro do carro, abri o vidro e dei um grito. E Deus me disse: não faças isso. Deixa-me eu moldar a vida dele. Às vezes nós queremos fazer com que as coisas se tornem mais fáceis para os outros. Às vezes queremos ajudar. Queremos, queremos que tudo seja diferente. Aquilo que nós passamos não queremos que os outros passem. Mas o que você não entende é que aquilo que nós passamos fez quem nós somos hoje. E se as outras pessoas não passarem por isso, que homens ou que mulheres serão? Há uns anos atrás, eu falava com minha irmã e eu dizia assim: nós queremos a salvação dos nossos filhos e oramos por isso. Mas depois, quando eles começam a passar mal, começamos a pedir a Deus para que o mal pare nas suas vidas. E é lógico que nós façamos isso. Mas será que não existe um plano de Deus para que eles comecem a buscar a Deus? Eu lembro-me de um homem, Oral Roberts, que foi criado na Universidade Oral Roberts. Ele tinha um ministério enorme, grande. O filho dele cantava muito bem, mas o filho dele não achava que não queria ficar na igreja. E houve um dia em que o pai chamou o filho para cantar. E o filho cantava mesmo muito bem. O filho ficou tão revoltado por aquilo que saiu da igreja, saiu da universidade onde estava e foi para outra universidade. O que é mais impressionante foi a reação deste pai para com o filho. Sabe o que é que este pai fez? Nada. Você pensa assim, então, mas espera aí, então, mas ele não foi atrás do filho, não chamou o filho, não chamou o filho à razão. Não, não fez nada. E glória a Deus que ele não fez nada. O que é que aconteceu? O filho foi para outra universidade e ficou doente. E quando ficou doente, lembrou do Deus do seu pai e buscou a Deus do seu pai.
Ele disse que o serviria a ele se ficasse curado. E ele ficou curado. E então descobriu, ou Deus preparou todas as coisas para que ele conhecesse um grupo de cristãos dentro dessa universidade. E ia às reuniões deles dentro dessa universidade. Até que Deus lhe disse para ele: está na altura, diz para a universidade do teu pai. E ele dizia: mas senhor, ia para a universidade do meu pai? Sim. E ele foi para a universidade do pai. Estudou lá, andou lá, cresceu lá. Submeteu-se à autoridade do pai. Quando ele contou esta história, quando uma vez que veio à igreja onde eu estava, ele estava a contar isto. Ele estava a dizer que hoje em dia era ele o líder máximo de toda aquela igreja, que tinham votado nele para ele ser o líder. Porque o pai já tinha falecido. Mas ele tinha-se afastado. Eu acredito que aquele pai orava pelo filho, mas deixava Deus fazer a sua obra na vida dele. Eu vejo muitos pais cristãos preocupados com os filhos, muito preocupados com os filhos, mas não estão preocupados com a sua salvação. Estão preocupados se eles têm dinheiro, se eles têm saúde, se está tudo bem com eles e se eles estão a viver bem. Pronto, se estão a viver bem, glória a Deus, mas não estão preocupados se eles estão salvos. Não estão preocupados se eles estão a andar com Deus. Que interessa a passagem nesta terra se no fim se perde tudo? Você que é pai, por favor, ore por seus filhos. Ore para que os seus filhos se voltem para Deus. Sirvam a Deus. Eu sei que vai haver alturas que não vai ser... As coisas não vão ser fáceis. Mas você tem que entender, deixe Deus fazer o que Ele tem a fazer. É o plano dele. Não fosse a altura má que eu passei na minha vida, eu nunca me teria agarrado a Deus como me agarrei. Será que isto tem que acontecer nos meus filhos, nos seus filhos? Eu não sou Deus, eu não sei. Mas o que eu quero para eles é que eles se agarrem a Deus com unhas e dentes. Para que o plano de Deus se concretize nas suas vidas. Para que os filhos deles, meus netos, sejam abençoados. Porque senão, sabe-se lá o que é que pode acontecer. Eu quero que você entenda orgulho, soberba. Eu acho que é mais soberba do que orgulho, porque eu não vejo o orgulho como uma coisa assim tão má. Porque a soberba é o extremo orgulho. Pensar que a pessoa é melhor que os outros, é mais capaz que os outros, só ele é que é capaz de fazer. Só ele é que vai fazer as coisas. Tem de ser através dele. Não é? Entenda uma coisa, ninguém sabe todas as coisas, mas Deus sabe todas as coisas. É Ele que nos dirige a nossa vida. Deus me tem dado instruções em relação a certas coisas da minha vida. Tem mostrado o que eu devo fazer
não falando ao pormenor, mas dizendo-me a mim as reações que eu devo ter. Eu percebo e entendo que está tudo nas mãos. Eu nada sou. Isaías, a um dado momento da sua vida, ele teve uma visão nova do trono de Deus. Ele já era sacerdote há algum tempo, não sei precisar quanto, mas ele, quando aconteceu uma coisa, ele teve uma visão de Deus. E eu quero vos levar agora a que você. Vamos a 2 de Crónicas 26, 14. 2 de Crónicas 26, 14. Isaías só teve a visão quando o rei que nós vamos ler agora morreu. Você dizia, então, mas o que a visão de Deus tem a ver com a morte do rei? Pois é aqui que eu lhe quero explicar que tudo está interligado. Que o plano da nossa vida não é um plano sozinho, mas é um plano acompanhado por várias circunstâncias ao nosso redor. Assim como Deus disse a Abraão que a medida da iniquidade, a medida da maldade dos amorreus ainda não estava completa, ainda não está cheia. A paciência de Deus em relação a esse povo ainda não estava completa, que Deus ainda lhe estava a dar a hipótese. Mas que esgotaram as hipóteses todas. Assim também Deus, o plano de Deus, não engloba um homem, mas muitos homens. Segunda de Crónicas 26, 14. E preparou-se-lhe Elias para todo e preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças e capacetes e coraças e arcos, até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres, nos cantos, para atirar flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Foi maravilhosamente ajudado por quem? Por Deus. Agora veja no versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgredeu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Você dizia, "Então, mas pronto, exaltou-se, ele se tinha tornado muito grande. Ele chegou ao trono uma criança, porque o pai dele tinha morrido. Ele foi posto no trono como uma criança e foi instruído naquele tempo por, acho que Azarias, acho eu. Eu posso ver aqui, mas acho que sim. Com 16 anos foi quando subiu ao trono. Zacarias, nos tempos de Zacarias, que era sábio em visões de Deus, ele instruiu o menino com 17 anos. Menino já adolescente. Não é? E ele foi crescendo até que se tornou muito grande. E chegou uma altura que agarrou no incenso para ele próprio dar incenso e queimar incenso perante Deus. E você diz, "Então, mas qual é o mal? Ele era o rei." Mesmo sendo rei, havia coisas que estavam proibidas ao rei. E queimar incenso dentro do templo de Deus era dado só aos sacerdotes e só eles podiam fazer isso. Mais ninguém podia fazer isso. E é aqui que você tem que entender o que é que você está a fazer. Você não pode ultrapassar aquilo que está dito ou feito para si.
Mas se eu estivesse naquele lugar, eu faria assim ao assado. Não. Não foi para isso que Deus chamou. Deus chamou para o lugar onde você estiver, você estar a servir como deve ser. E a seu tempo, Deus saberá o lugar onde deve ir. Agora, de repente, lembrando de uma vez, numa escola bíblica, um pastor contou uma passagem que aconteceu com ele, na altura já bispo, contou uma passagem que aconteceu com ele. E na altura era assistente, e os assistentes eram colocados em vários sítios, que era à frente, que era atrás, que era fazer isto e aquilo, os assistentes, os que ajudam na igreja. E naquela igreja, a casa de banho não era dentro da igreja, era fora da igreja. Então as pessoas tinham que passar para fora da igreja, atravessar um descampado, não era muito, mas era um pouco, e depois ir à casa de banho, quando precisavam de ir à casa de banho. Mas tinha que lá ser colocados na casa de banho dos homens, e na casa de banho das mulheres, para estar ali, para ajudar o que fosse preciso. Durante aquele tempo, aquele agora pastor, bispo já, foi colocado na casa de banho durante várias semanas. Eu fui lá a primeira semana e esteve lá e ajudou na medida do possível as pessoas, o que precisavam. Na segunda semana foi para lá, na terceira semana foi para lá e quando já foi a terceira semana, já ele dizia, então mas agora sou sempre eu. Sou sempre eu que venho para a casa de banho. Ele era de cor, não é? Era de chocolate. E ele já pensava, será que para eu ser de cor é que estou aqui? Às vezes todas as coisas vêm à nossa cabeça. E na quarta semana outra vez, a mesma coisa. E ele começou a pensar, bem, se calhar é a vontade de Deus que eu esteja aqui e não vontade dos homens. Então começou a orar por aquele lugar. Pela casa de banho, sim, começou a orar por aquele lugar. Começou a orar para que as pessoas fossem abençoadas cada vez que lá fossem, porque havia pessoas que iam lá e iam vomitar, pessoas que não estavam bem, não estavam a passar bem nas suas vidas. Ele orava para as pessoas e as pessoas saíram bem. As pessoas, às vezes, quando saíam, que não estavam bem, estavam tristes, ele dava uma palavra de conforto. Eu estava muito contente por estar naquele lugar. Pois na altura de ele estar muito contente de estar naquele lugar, foi quando Deus agarrou nele e foi para a primeira fila da igreja. Você não entende é que Deus utiliza as circunstâncias que vão acontecendo na nossa vida para nos moldar a nós. Exatamente como aquele oleiro que tem que espremer aquele barro todo, tirar todas as pedras, tirar todas as impurezas. Não é quando vai estar a moldar que vai estar a tirar as pedras. Antes disso vai ter que o fazer. E depois o vai moldar para fazer aquilo que quer. Sim, Deus faz o mesmo connosco. Este pastor, depois veio a ser pastor, veio a ser bispo, dentro do ministério onde nós estávamos. E eu quero que você entenda uma coisa. Uzias fez o que era mal aos olhos de Deus, porque a ele não é dado a colocar o incenso. E agora vejam. Vou voltar a ler o 16. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, entrou o orgulho e a soberba na sua vida, até se corromper. Foi um ponto tal que ele se considerava maior que todos os outros. E transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. E agora vejam. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele e 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias,
e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, porque ele era o rei, porque ele estava grande, era grande. E Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. E dignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Ele ficou leproso. Como ficou leproso, ele deixou de poder participar, seja no que for. Apesar de ser rei, foi colocado numa casa à parte. E até ao tempo da sua morte esteve lá, porque ficou leproso até à morte. O coração dele se exaltou perante os outros. É preciso ter muito cuidado com o orgulho. Nós temos de perceber quem é quem. Se estamos a ser utilizados por Deus para fazer isto ou aquilo, é da vontade de Deus. E que se cumpra a vontade de Deus em nós. Mas você tem que entender uma coisa: tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Então, mas o que é que Isaías tem a ver com o rei Uzias? É que só quando o rei morreu é que Isaías teve uma visão nova. Só quando o orgulho morreu, foi retirado do país, do cargo do alto máximo desse país, é que o país pôde ser liberto para Isaías ter uma nova visão. E nessa visão aparece várias coisas e entre elas aparece o cântico: quem irá por nós? Quem irá por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, utiliza-me. Alguém se humilhou perante Deus para ser usado. Orgulhoso de andar com Deus? Sim. Mas sei que é dele que vem tudo e é para ele que vai tudo. Nós somos apenas vasos que estamos a ser usados para transportar as bênçãos de Deus para as outras pessoas. Que todos nós fazemos parte de um grande plano de Deus para que se cumpra na terra. E você tem que entender isto, perceber isto, confiar em Deus nisto. Confiar que Deus, em todo o processo que tem feito na sua vida, o tem estado a moldar para chegar a um ponto tal de o poder usar assim. Você sabe que há pessoas que resistiram a essa mudança? Sabe que há pessoas que se queixaram o tempo todo? O exemplo disso vemos no povo que saiu do Egito, que a todo o tempo murmuravam contra Deus. Deus dizia: não murmuram contra ti, Moisés, murmuram contra mim. E por isso só quando eles morreram todos, aqueles que murmuraram, é que puderam entrar na terra prometida. Cada vez que há coisas que estão a acontecer na sua vida e você está-se a queixar e não se para de queixar e não para de se queixar, você está a resistir ao plano de Deus para a sua vida. Mas o que é que as coisas más vão influir na nossa vida? As coisas más vão moldá-lo a si. Vão moldar a sua vida. Vão retirar coisas de si que não presta. Você vai se humilhar. E Deus diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Deus vos exaltará.
As passagens não boas da vida, às vezes as coisas que às vezes parecem mais simples, umas coisas que se avaria, outras coisas que acontece assim, assado, acontece daquela forma e diz, como é que é possível logo agora? Você não está a perceber que Deus o está a moldar. Para você, se vai confiar na sua força ou vai confiar na força de Deus Altíssimo, do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, no seu Deus. Só assim você vai poder ser usado por Deus. Quando você, perante as circunstâncias todas que estão a acontecer na sua vida, você diz: Eis-me aqui, Senhor. Apesar de eu não estar a gostar disto, daquilo ou daquele outro, eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim a tua vontade. Eu quero-vos ler algo que no meio evangélico também é lido, até no meio católico é lido muitas vezes. Eu quero-vos ler para você entender o que é que Deus está a dizer aqui. Oração do Pai Nosso, Mateus 6:9. Jesus está a dizer para nós não orarmos como os outros, para não orarmos perante todos os outros, como sendo orgulhosos e orando e dizendo, pronto, eu consigo orar melhor que os outros, eu falo melhor que os outros. Não faças assim. Quando tu quiseres orar, fecha-te no teu quarto, sozinho, e ora a Deus, para que ninguém veja. Porque tu fazendo assim, estás a acreditar que Deus existe, estás a acreditar que Ele te há de ouvir, e então Deus te recompensará por isso. Diz aqui em Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Você não acha que esta oração, a oração do Pai Nosso, não é uma oração de submissão da própria pessoa a Deus? Senhor, livra-me do mal, não nos induza à tentação. Mas seja feita a tua vontade, assim na terra, assim no céu como na terra. O que é que está aqui a dizer? O que é que Jesus nos estava a dizer? Seja feita a vontade de Deus na nossa vida. E nós temos que dizer isso. Pai, se cumpra a tua vontade em mim. Pai, se cumpra aquilo que tu queres em mim. Mas isso quer dizer que muitas das vezes as coisas que podem vir podem não ser boas. Eu lembro-me, eu estava tão contente. Eu uma vez estava na igreja, estávamos a orar, todos, e o pastor disse: quem se quiser consagrar, venha aqui à frente. E eu fui lá à frente, porque senti essa vontade, e fui lá à frente, e eu saí de lá, estava tão contente, estava tão feliz. Eu me tinha consagrado a Deus. Eu estava tão feliz. Depois começou uma das piores semanas da minha vida. Eu andava irritado, andava chateado. E eu dizia, mas como é que é possível? Eu me consagrei a Deus, mas como é que é possível? Mas como é que é possível? Parece que ficou de repente tudo mal na minha vida. Andava chateado, tão irritado, era impressionante. Parece que me irritava com tudo e com todos.
Até que tudo acalmou. Outra vez, já não sei se num grupo familiar, se numa reunião de igreja, eu estava e eu voltei a dizer: Senhor, eu me consagro a Ti. E Deus me disse: vai voltar tudo outra vez. Eu dizia: tudo outra vez, Senhor. Tudo outra vez, Senhor. Tudo o que eu passei, aquela irritabilidade, aquilo tudo, vai acontecer tudo outra vez. E eu disse: Senhor, mas eu quero me consagrar a Ti. E voltou tudo outra vez. Mas desta vez eu percebi. Eu costumo dar muitas vezes este exemplo. Eu estive na tropa e na tropa tinha uns caldeirões, umas panelas enormes, elétricas, agarradas ao chão, mesmo enormes. E então aquilo enchia-se de água, deitava-se o feijão lá para cima, para dentro, mexia-se, e o feijão que vinha ao de cima era feijão que não prestava, era esse que era mandado fora. E o que Deus tenta fazer connosco é exatamente o mesmo. É mexer dentro de nós e vir ao de cima aquilo que não presta. Aquela irritabilidade, aquilo que eu não estava a sentir bem, eram coisas que não estavam certas na minha vida e que eu tinha que entender que não estavam certas e que eu tinha que dizer: Pai, limpa, retira de mim, Senhor. Quando eu percebi isso, foi quando começou o tratamento, verdadeiro tratamento na minha vida. E Deus começou-me a limpar daquilo que não prestava. Será que eu agora estou completamente limpo? Infelizmente eu creio que não. Eu creio que Deus está num processo ainda. E vai estar até o final da minha vida, num processo em mim. Mas houve muita coisa. Eu reconheço isso. Mas o processo continuou. Houve coisas que colegas meus fizeram que eu quis me voltar contra eles, Deus não permitiu e meteu-me a trabalhar para eles de borla. Foi de propósito. Houve um propósito de Deus nisso. Deus queria moldar o meu caráter. Depois aconteceu outra coisa. Eu afastei-me de uma igreja. E Deus disse que eu queria que eu continuasse a trabalhar para essa igreja. Muita gente que eu conheço que frequentava a mesma igreja dizia para mim: eu nunca faria isso. E eu disse: eu não tenho hipótese. Eu tenho que fazer a vontade de Deus e não a mim. O que as pessoas não entendem é que a vontade de Deus está acima de tudo. E ou você deixa de ser moldado por Deus, ou não vai fazer a vontade de Deus. E não vai poder ser usado por Deus para aquilo que Ele quer fazer. Você tem que entender uma coisa. No fim disto tudo, no fim das nossas vidas, nós temos que dizer, como Paulo dizia no final da sua vida: combati o bom combate, guardei a fé. E ele acreditava que tinha feito a vontade de Deus. Entende? Agora você não pode ficar orgulhoso dizendo assim: não, mas eu estou a fazer a vontade de Deus, eu estou a fazer aquilo que Deus quer. Então porquê que vêm algumas coisas? Então você não está a perceber. É que apesar de você estar a fazer a vontade de Deus, há coisas que ainda precisam ser mudadas na sua vida.
Você entende? Há coisas que ainda precisam ser mudadas. E você tem que ter a capacidade de perceber que há coisas que precisam de ser mudadas em si, que é você que tem que deixar, não é Deus. Deus só lhe está a permitir que venha ao de cima aquilo que não presta, para você perceber, para você entender e para você dizer, Senhor, tira de mim, em nome de Jesus. Quando você diz isso, Deus agarra e retira de si. Às vezes são desejos que não prestam. Eu lutei durante alguns anos contra isso. Eu tinha que fazer parar a minha mente de pensar coisas que não prestavam. Eu dizia, levo todos os meus pensamentos cativos à palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus Altíssimo. Durante anos eu tive que fazer isso, até que tudo parou. Eu tive que lutar anos contra isso. Você tem que entender que a nossa vida na Terra é de uma luta constante. Mas não há coisas boas? Claro que há. Claro que há. Mas você tem que entender que estreito é o caminho que nos conduz à glória, à presença de Deus, e largo é o caminho que conduz à perdição. Às vezes é mais fácil fazer como os outros fazem, andar como os outros andam. É mais fácil. Toda a gente se faz assim, toda a gente. Porquê que eu não hei de fazer igual? E se fizeres igual, estás a agradar a Deus? Estás a fazer o que é bom perante Deus? Se você pensar um pouco e vir que não é, então porquê é que vai fazer? Qual é o benefício que você vai tirar de tudo isso? Eu aceitei Jesus quando tinha 25 anos de idade. Aos 25 anos vivi muito depressa. Mesmo muito depressa. Com 21 anos eu fui guarda noturno. E antes dos 21 anos, antes de chegar aos 21 anos, a partir dessa altura eu me tive que conter mais por causa da profissão que eu tinha, mas muitas das vezes nós saíamos, mesmo quando estava na tropa e tudo mais, e saímos para beber. Para beber até cair para o lado, quase. Não é uma época que eu me orgulho, nem gosto de falar disso, mas estava a sentir que devia de falar disto. Uma vez, depois de aceitar Jesus, devia ter 25 anos, 25, 26 anos, eu estava na igreja e vi os jovens da igreja uma passagem de ano, a se divertirem, a brincarem e tudo mais. E eu olhava para eles e dizia assim, estava triste a dizer, pá, como é que eles vão divertir, que nem sequer bebem. Tão parvo que era eu. Eu é que não percebia nada. E grande parte das pessoas que eu conhecia, quando faziam uma passagem de ano, começavam a beber até que para o lado e depois acabava a noite, já não faziam mais nada, porque passavam o tempo a vomitar já não fazia mais nada, acabava, estava desligado para eles. Estes jovens da igreja que não bebiam continuavam a brincar, continuavam a jogar, continuavam a rirem-se. Eu é que não percebia nada, não. Absolutamente nada. Você pensa que é por beber como o mundo bebe que você vai fazer alguma coisa diferente? Ou vai se divertir mais? Está enganado completamente.
Nunca foi proibido a mim beber álcool. Penso que aos 25 ou 26 anos eu lembro-me de ir almoçar com o meu pastor na altura. E quando fui almoçar, ele diz: bebe o que quiseres, bebe o que quiseres, e não sei o quê, uma imperial, ou uma coisa assim. E eu agarrei, pedi o jantar e pedi uma imperial. Eu dessa imperial, eu lembro-me que acho que devo ter bebido um pouco assim. Não deve ter bebido mais. Sou-me tão mal, tão mal, tão mal, tão mal. Nunca mais bebi álcool até hoje. E sempre, em nome de Jesus. Fiz isso por alguma coisa? Não. Fiz isso porque não me senti bem. Havia algo dentro de mim que não ficou bem. Eu parei. Isso e outras coisas que eu tenho descoberto ao longo da minha vida cristã, que eu fui fazendo parar na minha vida, que eu deixei de fazer, porque vi que não estava a agradar a Deus. O orgulho pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa má. Conforme você se exalta a si, é uma coisa má. Quando você está orgulhoso por estar com Deus, é uma coisa boa. Desde que este seu orgulho não se exalte acima dos outros. Você tem que entender que tudo faz parte de um plano de Deus. Tudo, tudo, tudo. E o que você é, o que você vai ser, o que você vai fazer, depende tudo, não de um plano seu, não de alguma coisa que você pensou e que vai ser assim, não, do plano de Deus para a sua vida. Eu sei de coisas que vão acontecer na minha vida e parte delas até não são vontade minha, mas são vontade de Deus. Isso eu sei que vão acontecer. Se me importa que seja ou não seja, para mim tanto me fazia. Mas se Deus quer, que assim seja. Entenda uma coisa, Deus sabe mais de nós do que nós mesmos. Há pouco tempo ouvi uma pregação que dizia que Deus sabia o número de cabelos da nossa cabeça. Mas alguém disse uma coisa bastante diferente. Ele sabe o número de cada cabelo da nossa cabeça. Isto quer dizer, quando cai cabelos da nossa cabeça, Deus sabe. Olha, caiu o número 1200, caiu o número 5000, caiu o número 4000. Entende? Coisas que para nós, isso é loucura total. Não. É Deus. Sabe tudo de nós. Tudo. Tudo. Mais que nós próprios. Sabe tudo o que nós fizemos. Sabe onde nos pode ajudar se nós deixarmos. Jeremias 9:23. Vamos abrir em Jeremias 9:23. Jeremias 9:23, lá perto de Salmos. Jeremias 9:23. Assim diz o Senhor. Não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força. Não se gloria o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber ou entender
que eu sou o Senhor e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Você conhece Deus? Você deixa que Ele molde a sua vida? Como o obreiro, como o oleiro molda o barro? Ou você vai deixar ser moldado por aquilo que você acha que é o que deve ser feito? Deus não sabe mais que nós? Neste ano, vamos ter agora, ano 2021. O que é que vai ser? Que esperanças você tem para este ano? Boas ou más? Sabe, você deve falar o que é bom. Você deve dizer, Pai, eu te agradeço, Senhor, porque este ano vai ser muito bom para mim. Um ano de muita glória, muitas bênçãos no nome de Jesus. Você tem que falar. Você sabe disso. Se você continuar a queixar, você vai receber as queixas que você está a fazer. Se você falar a bênção, você vai ter a bênção. É impressionante isto. Embora exista um plano de Deus para a vida de cada homem e de cada mulher, existe o livre-arbítrio que Deus deu a cada homem e cada mulher. Existe o poder de decisão de cada homem e de cada mulher. De querer fazer a vontade de Deus ou de não fazer a sua própria vontade. Em qualquer dos casos existem consequências. Andar com Deus ter consequências de bênção, andar sem Deus. E vamos ver o que é que vai acontecer. Orgulhoso, das coisas de Deus, sim. Orgulhoso do que cada um de nós tem feito, não. Apenas somos vasos nas suas mãos. Apenas somos fios elétricos transportando a eletricidade de Deus para os outros. Para abençoar. Para que se cumpra a vontade de Deus na vida de outras pessoas. Em que as outras pessoas vejam Deus e o reconheçam e o adorem como nós o estamos. Este ano 2021 é um ano que eu creio de grande bênção no nome de Jesus. Também é um ano de olharmos muito para nós próprios e de vermos como estamos a de ler mais a palavra do que alguma vez você leu. Para que Deus, através da leitura da palavra, seja como um espelho e nós nos vejamos a nós mesmos e possamos ver o que é que está de certo ou o que é que está errado em nós. Porque até o fim da nossa vida nós vamos estar sempre a fazer. Paulo não, Davi dizia, sonda em mim se existe algum caminho mau. Sonda-me.
sonda. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Nós hoje vamos fazer Santa Ceia. Mas antes da Santa Ceia, eu vos quero falar de algo que também é muito importante para a nossa vida. Eu quero-vos falar sobre a área financeira. Humilhai-vos perante Deus para que a seu tempo Deus vos exalte. Eu vou-vos abrir. Vamos escrever aí em Tiago 4:10. Tiago 4:10. Acho que é Tiago 4:10. Mas pronto, eu vou abrir. Diz aqui: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. O que é que isto tem a ver com a área financeira? Já contei isto vezes sem conta aqui. Mas cabe a nós reconhecer quem é que tem o poder. Cabe a nós reconhecer quem pode fazer as coisas. Cabe a nós reconhecer que é Deus que faz todas as coisas. Eu tinha acabado na altura comprar um telemóvel, já contei isto vezes sem conta, mas eu quero que você entenda que este exemplo é para você entender o poder que existe de Deus na sua e na minha vida. Tinha acabado de comprar um telemóvel, estava na igreja e Deus disse: então gostas do telemóvel que eu te dei? E eu disse: perdão, pai, que tu me deste. Eu estou a pagá-lo. Estava a pagar o telemóvel da prestação. E Deus virou-se para mim e disse: abre a tua carteira. Eu abri a minha carteira. Olha lá para dentro. E eu olhei e vi notas dentro da minha carteira. E Deus me disse assim: quem te dá esse dinheiro? Eu lembro-me de eu ter fechado a minha carteira, baixado a cabeça e ter dito: perdão, Senhor. Será que você entende tudo o que você tem veio de Deus? Tudo o que foi permitido você ter na sua vida veio de Deus? Tudo. As bênçãos, o dinheiro, a saúde, tudo, tudo, tudo vem de Deus. Cada vez que falamos na igreja de finanças, será que é pedir um pouco? É algo que não deve ser feito? É pedir para que o Evangelho possa ir mais longe? Para que mais gente conheça este grande e poderoso Deus que nós conhecemos? Tudo o que o homem semear, isso o homem colhe. Algumas pessoas não entendem que às vezes que há coisas que param nas suas vidas porque elas pararam de semear. Conheço, infelizmente, vários exemplos. Às vezes as pessoas dizem: não, isso aconteceu porque aconteceu. Você não entende que tudo o que nós fazemos serve como semente para as nossas. Você não entende. Tudo. Se você semeia boas palavras para com as pessoas, você vai receber boas palavras. Se você trata bem as pessoas vão tratar.
Se você vai a um supermercado e trata com respeito as pessoas tratam com respeito. Assim. Eu lembro-me perfeitamente. Eu lembro-me de uma vez fui a pedir para cortar em queijo, penso eu, e eu. Não, fiambre, já me lembro agora, fiambre. E nós, em nossa casa, gostamos do fiambre que seja fininho. Eu lembro-me na altura de eu ter ido lá e eu mostrei. E a senhora virou-se, sim, está bom. Eu disse, mais fininho. E a senhora fez uma cara. Você podia pensar, mas ela está ali a trabalhar, para que é que fez aquela cara? Pois, mas se calhar ela estava cansada. E eu virei-me e disse, eu peço desculpa, você vai ter que dar mais ao braço. A senhora olhou para mim, abriu um sorriso de orelha a orelha, porque eu estava preocupado com ela. A senhora não parou de sorrir. Cortou o fiambre, embalou-o, deu-me, sempre a sorrir. Ela estava a fazer o seu trabalho, mas eu estava preocupado com ela. Eu não fiz isso e não estou a dizer isto para me exaltar, eu estou-lhe a dizer isto para mostrar que nós devemos fazer outro. Porque recebemos de volta a bênção do que estamos a fazer. Tudo o que nós fizermos, vamos receber. E vai ser multiplicada a nossa. Portanto, vamos semear em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que és tu, Senhor, que nos enche a nossa boca de bens. És tu, Senhor, que tudo nos dás. Te agradecemos por isso, Senhor. A grande bênção financeira que já temos nas nossas vidas, por tudo o que tu nos dás. Te agradecemos de coração, no nome de Jesus. Eu agora vou abrir em 1 Coríntios 11, 23. Vamos fazer a primeira Santa Ceia deste ano. Eu quero-vos ler o que é que Paulo escreveu à Igreja de Coríntios. Porque o que recebi do Senhor eu também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomei e comei isto, que é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem em si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice.
Porque o que come e bebe, indignamente come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu peço perdão, porque quando eu estava a ler, eu não parei de conseguir, porque eu estava a ver outra coisa completamente diferente. Não algo diferente daquilo que estamos a fazer, a Santa Ceia, mas estava-me a lembrar de ver algumas pessoas a tomar Santa Ceia. Ver pessoas a tomar Santa Ceia com respeito, com uma dignidade incrível, que eu nunca vou esquecer. Com respeito e solenidade pelo ato que nós vamos fazer. Realmente nós não vamos comer o corpo do Senhor, nem beber o sangue do Senhor, mas simbolicamente nós estamos a fazer parte da Santa Ceia do Senhor. Neste princípio de ano, nós estamos a dizer, Senhor, nós estamos contigo, nós somos teus, pertencemos a ti, renovamos a nossa aliança contigo. Alguns não entendem porque é que fazem isto e pensam que é algo banal. Eu lhe vou dizer, quando você perder isto, parar isto, então você vai perceber o que é que perdeu. Quando você parar de fazer isto, quando você parar de buscar a Deus, quando parar de você ter Deus na sua vida e cair tudo por terra, então você vai perceber porquê. Espero bem do fundo do meu coração que isso nunca aconteça na sua vida. E abençoe este cálice e abençoe este pão em nome de Jesus. Amém. Por tudo que fizeste, obrigado. Por tudo que tu vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Pai, eu levanto o pão, símbolo do corpo de Jesus, derramado na cruz por mim. Ele vai ser a causa da minha salvação, da minha libertação, da bênção na minha vida. Ele é tudo para mim, Senhor. E eu te agradeço, Jesus, ter ido à cruz em meu lugar. Por causa do preço que Ele pagou. Eu agora estou abençoado. Eu te agradeço por isso. No nome de Jesus. Toma o corpo. Amém. Senhor, eu agora levanto o meu cálice. Símbolo do sangue de Jesus. E eu renovo o meu pacto contigo. Não só para este ano, mas para sempre, Pai. No meu coração eu te peço que me concedas o privilégio de estar sempre contigo. Sempre. Constante.
quero tomar parte deste memorial que dure toda a minha vida. Em nome de Jesus. Eu tomo, Senhor. Em nome de Jesus. Digam assim comigo: Pai, com isto eu renovo a minha aliança contigo, perpétua. Em nome de Jesus. Quero-vos. Digam assim comigo: Pai, este ano eu creio ser de grande bênção para a minha vida e para a vida daqueles que estão ao meu redor. Senhor, não só esse é o meu desejo, mas que eu creio que também é o teu. Eu sei, Pai, que tu és um Deus de bênção, não de maldição. Por isso eu te agradeço. Mas também agradeço as coisas menos boas que aconteceram na minha vida, porque cada vez eu vejo mais o teu poder, a tua glória, o teu amor. Obrigado, Pai. Eu te amo. Eu te amo. Muitas vezes. Muitas vezes. O Senhor seja consigo sempre. Ouça-me. Bom ano.